Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou recifense que vive aqui na cidade de Guaratinguetá e hoje vamos falar um pouco sobre o samba enredo da Caçulinha de Guaratinguetá, a MAP, Mocidade Alegre do Pedregulho. A mocidade, ela vem falando sobre Umbutu, mas antes eu quero colocar aqui meu chapéu, convidar todos para seguir, compartilhar e curtir esse vídeo e também agradecer a todos que têm dado esse apoio e assistido os vídeos até o final. Meu muito obrigado. Vamos lá analisar Mocidade Alegre do Pedregulho. Fundada no dia 17 de novembro de 1974, as cores são o azul, o branco e o vermelho. Ao todo, são 3 títulos. O presidente é o Leonardo Braga. O carnavalesco é uma comissão de carnaval. Na bateria, mestre Júlio César. O enredo para 2025 diz o seguinte: Umbutu, mocidade. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Os compositores são Fábio Destino, Rodrigo Fandangos, Eduardo Teque, Gustavo França, Fernandinho Borges, Nil Souza, André Ricardo e o cello. E o intérprete é o Chitão Martins. Antes de falarmos sobre esse samba enredo, eu preciso dar o conceito de Umbutu. O conceito principal de Umbutu é eu sou porque você é. Ou seja, eu só estou aqui porque você está aí. Eu só consigo gravar esse vídeo e postar porque você está aí para me assistir. Caso contrário, não faria sentido eu gravar esse vídeo. Umbutu é essa relação de um ser humano para com o outro, e se engana aquele que abre a boca e diz assim: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu sou maravilhoso, majestoso, aquela coisa todinha, sabe? Que acha que não precisa do outro, mas precisamos. Vou dar um exemplo. Essa caneta aqui, para ela chegar até mim, eu precisei ir em uma loja comprar. Para eu comprar em uma loja, alguém precisou acordar cedo para abrir aquela loja. Para aquela pessoa acordar cedo, abrir a loja e ter uma caneta para vender, precisou de alguém transportar essa caneta até aquela loja. Para aquela pessoa ter caneta para transportar até aquela loja, alguém precisou fabricar essa caneta. Para alguém fabricar essa caneta, precisou da matéria-prima. Para ter a matéria-prima, precisou de alguém ir buscar a matéria-prima. Observe que é uma cadeia que parece que não tem fim. Observe que uma simples caneta, quantas vidas estão envolvidas para que hoje eu tenha uma simples caneta. Então se engana aquela pessoa que diz que não precisa de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Além disso, preciso falar para vocês que os povos bantus, que foi de onde surgiu a filosofia Umbutu, fala Umbutu. Porém, no português, a maneira correta de falar é Umbutu. Então, Umbutu é isso. Umbutu é eu sou simplesmente porque você também é. E eu só estou aqui porque você está aí. Combinado? Dito isto, vamos agora à análise da letra. A letra começa dizendo o seguinte: África, berço da vida. Sabemos que a África ela é considerada como um dos berços da humanidade e das civilizações. Porém, além da África, uma parte da Ásia, que é ali a parte da antiga Mesopotâmia, também detém essa alcunha de berço da civilização, berço da vida. Mas aqui estamos falando de África. Inclusive, existem fósseis de seres humanos encontrados na África que datam de mais de 100 mil anos antes de Cristo. Terra do encantado baobá. O baobá é uma planta, é uma árvore que cresce na África, e essa árvore ela tem um simbolismo muito grande para o povo africano. As suas raízes representam a segurança, a ancestralidade,
a maturidade. Já o seu tronco representa as crianças, a juventude, o frescor. Além disso, os povos africanos acreditam que o baobá é como se fosse um elo entre o passado e o presente, entre a população atual e seus ancestrais. Do ventre da mãe das nações. O ventre da mãe das nações faz referência à Terra e o próprio continente africano, onde é considerado como um dos berços das civilizações. Então, dali saíram muitas nações, dali a Terra, né? Ela foi povoada. Nasceram civilizações. A gente sabe que com o passar das eras, as pessoas foram tendo necessidades de se expandirem para criar novos povos, novas culturas e ter seus lugares. Então a gente sabe que tudo começa em um ponto central e dali acontece o êxodo para as civilizações se expandirem sobre a Terra. Coroadas de riqueza. Sabemos que a África é um continente, já foi bem mais rico do que isto, mas a África é um continente riquíssimo em cultura, beleza, flora, fauna. A África ela tem muito a oferecer à humanidade, mas que infelizmente muitos dos seus tesouros foram saqueados e levados para a Europa na época das colonizações. Reluz pela savana a natureza, ou seja, a África ela tem um bioma vasto. Ali nós encontramos florestas, matas, savanas, pântanos, mangues, tudo isso nós conseguimos encontrar no berço africano. Então, reluz pela savana a natureza, ou seja, é o berço da natureza, né? O berço da humanidade e das criações. Nas matas, o sopro do vento e no firmamento, ou seja, em tudo que você olhar na África, você vai encontrar algo que remeta às civilizações antigas, aos povos originários, às pessoas que construíram aquele continente. Tá? Então, nas matas, no vento, no firmamento, nas terras, em tudo você vai ver aquela ancestralidade que perdura até hoje, que percorre todo o globo Terra. Raízes ancestrais, ou seja, tudo tem um motivo de ser e tudo já teve histórias, vivências por trás daquilo que a gente consegue observar hoje no continente africano. Morada de conhecimentos sagrada nos seus rituais. Sabemos que a África, ela é o país, eu creio que é o continente, aliás, né? A África, eu creio que ela é o continente que mais expandiu a questão da espiritualidade no mundo. É um continente que ali você tira muitos conhecimentos para a filosofia, conhecimentos para a medicina, conhecimento para a humanidade, para o espírito, conhecimento para o corpo, conhecimento para as ervas, animais, ou seja, é uma riqueza não apenas material, mas é uma riqueza espiritual que não tem tamanho. Se a gente olha o Brasil como um país espiritualista devido a todo o seu secretismo religioso, a África, ela foi a mãe dessa espiritualidade, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Vem sambar de cá
que no samba eu vou. Aí aqui, né, já convida a população, já convida ali a escola, convida as pessoas para sambar, para cair nessa graça, né, que é o samba, e que tem suas raízes no povo africano, tem suas raízes no povo preto, no povo que construiu os instrumentos, e daqueles instrumentos, através dos batuques, foram unificando um batuque com outro, um instrumento com outro, até que construíram o samba que nós conhecemos. Tem energia no toque do tambor. Para quem olha de fora, acha que os tambores é só batucada, né? É só um som que ecoa. Mas sabemos que existe todo um ritual por trás, existe uma espiritualidade, existe energias que estão ali sempre sendo emanadas para evocação, para adoração, para gratidão. Sempre tem um propósito para as batucadas dos tambores. Então aqui ele está se referindo e fazendo alusão também a essa energia dos tambores. Umbutu vem de lá, é alegria. De lá, de onde? Da África. Foi onde a filosofia ganhou forma, foi onde tudo começou. Então, vem de lá, é alegria, herança negra que traz a filosofia. Novamente, ele reforça essa questão da herança, das heranças ancestrais e da filosofia preta, da filosofia negra. A filosofia que impera no mundo, geralmente quando se fala de filosofia, sociologia, a gente lembra de quê? Grécia, não é isso? Platão, Sócrates. Porém, existem filosofias em todos os continentes. E o continente africano é um continente repleto de filosofias que, se a gente parasse para analisar, que a gente parasse para dar atenção, nossas vidas seriam melhores. Nós conseguiríamos construir uma civilização, um mundo melhor para a gente, se a gente também desse ouvido a todas as filosofias, sabendo aquela que cabe para a gente, aquela que não cabe para a gente, aquela que a gente acolhe e aquela que a gente de repente despreza. Mas é interessante sabermos que não apenas a filosofia grega deveria estar sendo propagada nas escolas, inclusive, mas também outros tipos de filosofia que traz a alegria. Mandela. Aqui vamos falar agora do líder político Mandela, que foi um líder que foi muito importante para a vida dos africanos, muito importante para o legado negro que existe até hoje. Mandela, ele era um preso político e ele foi liberto em 1990. E em 1994, com a queda do apartheid, aconteceu a eleição na África do Sul e o Mandela, ele foi eleito presidente do seu país. Então, o Mandela, ele é um símbolo de resistência, um símbolo de coragem e também um símbolo de igualdade, de alegria, de felicidade para o povo africano que tanto sofria com tanta segregação. Símbolo real da liberdade. A figura de Mandela tornou-se esse símbolo de liberdade, símbolo que, mesmo com todas as dificuldades, há esperança, há pelo que lutar, há uma perspectiva de lá na frente aquelas dificuldades passarem e chegar assim um tempo de bonança, um tempo de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Plantou o amor. Mandela, ele foi eleito como presidente da África do Sul porque, mesmo preso, ele tinha seu legado, e a base principal que o Mandela ele sempre propagou
foi a questão do amor, foi a questão da união entre os povos, para colher a igualdade. A intenção do amor é aquela que está lá na Bíblia, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai querer esse próximo mal. Você não vai querer ver esse próximo oprimido, abatido, aflito. Você vai querer ver aquela pessoa bem, aquela pessoa feliz. Então, plantou o amor para colher a igualdade. É aquela situação também, né? Uma mão de via dupla, tá? Então, eu te dou amor e você me dá amor também. E esse amor a gente vai ter uma igualdade, porque eu não vou querer ser melhor do que você e você também não vai querer ser melhor do que eu. Teremos ali um equilíbrio. Justiça. Observe que esse justiça tem um ponto de exclamação, ou seja, está afirmando alguma coisa. Então, esse justiça pode ser justiça pelo próprio Mandela, que estava preso, foi liberto e depois ele conseguiu chegar à presidência do seu país. Justiça pelo povo negro que foi tão oprimido, justiça pelas minorias, então justiça pelo que é justo, tá? Para todo mundo. O sangue escorre na segregação. O apartheid foi uma das épocas mais tenebrosas da África do Sul. Porque no apartheid, o que acontecia era o seguinte, existiam leis, não era uma questão assim de eu querer ou eu não querer. Existiam leis que segregavam mesmo, que apartava o branco do preto. O preto, ele não poderia, nem o branco, tá? A lei serviria para os dois. Eles não poderiam formar união estável, muito menos casar, ou seja, não poderia haver relacionamento de pessoas de raças diferentes. O preto, ele não poderia frequentar qualquer tipo de estabelecimento, inclusive os estabelecimentos que só aceitava branco, eles tinham lá uma determinada marcação informando que aquele local só poderia ser frequentada por branco, que aquela praia só poderia ser frequentada por branco, que aquele clube era um clube só de branco. Existia toda essa segregação. As aulas que eram aplicadas para o preto também eram diferentes. O ensino era inferior. Ou seja, era toda uma opressão, toda uma separação. É por isso que é chamado de apartheid, que vem do inglês. Significa separação mesmo. Existia uma separação entre a minoria branca que existia, que eram ainda descendentes dos colonizadores do país e do povo que, de fato, eram donos da terra, que eram a população negra. Então, essa segregação correu muito sangue, muita gente morreu, porque muita gente não aceitavam aquela forma de ditadura, aquela forma de opressão. Um anjo negro sentinela. Ou seja, um anjo negro está fazendo referência ao próprio Mandela, que para eles serviu como um salvador mesmo, porque a partir do momento que o apartheid ele teve seu final, que ele começou em 1948 e foi até 1994, que foi o ano que o Nelson Mandela ele conseguiu chegar à eleição da presidência, mas ele foi liberto em 90. Então, o anjo negro, do que se fala, era a pessoa que teve coragem e teve força para enfrentar toda aquela opressão e chegar a representar o seu povo e a sua nação diante da política, apesar de tantas dificuldades. É luz na reconciliação. O Ubuntu, esse conceito de Ubuntu, é a união. Então, o que foi proposto e o que queria a organização da política que o Ubuntu trazia
era justamente essa união, era essa reconciliação, reconciliar negros e brancos. Sou porque somos. O lema principal, a frase principal de Ubuntu é: eu sou porque você é. Ou seja, eu existo porque você existe. Então, se eu sou, é porque todos nós somos. Eu sou porque você também é. É profundo, tá? Isso aqui é bem profundo. Não dá para, com a pincelada, a gente conseguir dissertar tudo isso. A chama dessa união. Ou seja, nós somos a chama da união. Se a gente coloca apenas... Você risca, não sei se você já teve essa experiência de riscar um fósforo em um lugar escuro, ele até ilumina, tá? Mas daqui a pouco a luz vai acabando. Mas se você risca vários fósforos, além da iluminação abranger toda a sala, ele demora mais para se consumir. Então isso é muito interessante, isso é muito importante, a gente ter essa consciência de união para as vidas, para os povos, para as nações. Infelizmente estamos vivendo um tempo assim de segregação e que tá difícil. Tá difícil. Vamos lá. De mãos dadas para vitória alcançar. O Ubuntu tem essa primícia de união. Então vamos fazer um Ubuntu, vamos dar as mãos para alcançarmos a vitória. Perfeito. Celebrando o legado da humanidade. A humanidade, em seu geral, tem esse legado de união, fraternidade, porque sempre vai ter aquela ditadura, aquela opressão, aquele pensamento de separação. Sempre vai surgir. Foi assim nas guerras mundiais, está sendo assim nos dias de hoje, é assim na política, sempre é uma questão assim de separação. Mas o legado que a humanidade tem é de união, tá? Porque se imagina só os homens primitivos, se desde aquela época, antes de se tornar uma civilização, antes deles conseguirem construir e ter a noção de cultura, agricultura, religião, sociologia, filosofia, eles já começassem a se apartar um do outro, nós não estaríamos onde estamos, tá? Então, se hoje estamos aqui, é porque lá no passado houve sim uma união para que as coisas acontecessem. Infelizmente, a gente sabe que com o passar do tempo essa união ela foi perdendo força. No Jubileu de Ouro, partilhar, juntos, ver brilhar a mocidade. O Jubileu de Ouro faz aqui referência aos 50 anos da Mocidade Alegre do Pedregulho, que aconteceu neste ano 2024. Inclusive, tem até vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, também no cards finais e na descrição, para vocês assistirem um pouquinho dos 50 anos da Mocidade Alegre e juntos ver a mocidade brilhar, ou seja, um Ubuntu por todas as partes. Antes de deixar as minhas considerações finais, eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora. Obrigado. Já peço que curtam, compartilhem, sigam o canal, comentem também o que vocês acham desse samba enredo, se vocês gostaram, se vocês têm mais coisa para acrescentar. Afinal de contas, Ubuntu abrange muita coisa. Esse samba é um samba lindo, gosto muito dele, o conceito é maravilhoso. Bom seria que esse conceito e essa filosofia de Ubuntu fosse expandida para mais gente e para mais pessoas conhecerem também. Fala da África, né, que é o berço de onde tudo começou. Dá-se o conceito da filosofia, fala um pouco também sobre seu principal
expoente aí, que é o Mandela. Eu só sinto falta um pouquinho de ver essa cadeia. Uma referência, sabe, de como é que o Ubuntu acontece na prática, na vida real, além de dar as mãos, além da união, como ela acontece na prática real, como eu dei o exemplo da caneta. Mas também não tira o brilho do samba, tá? Eu espero sim que a mocidade venha muito bem, vai ser a primeira do ano 2025 a desfilar. Espero que a mocidade venha muito bem, que brilhe bastante e que tenha bastante Ubuntu para chegar ao seu propósito final, que é o campeonato. E que Deus abençoe a mocidade e que venham mais anos e mais Ubuntu em nossas vidas. Obrigado, um beijo e até a próxima.